E hoje nós iremos tratar do capítulo 23º do nosso livro, cujo título é Os Sacramentos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série A Fé Explicada. E hoje nós iremos tratar do capítulo 23º do nosso livro, cujo título é Os Sacramentos. A teologia, ela possui três grandes campos. O primeiro campo, as verdades reveladas por Deus. Um outro campo, o que nós devemos fazer à luz do que cremos. Isto é, como é que nós vamos viver a partir da fé que nós professamos. E por fim, o auxílio que Deus nos dá através da graça sacramental. A graça sacramental é a graça invisível de Deus que vem até nós por meio das coisas visíveis. Então Deus tomou coisas ordinárias do mundo, coisas que podemos tocar, que podemos saborear, que podemos sentir. Um exemplo disso, as aparências do pão e do vinho, que se mudam no corpo e sangue de Cristo. A esta combinação de sinais externos e da graça interna de Cristo, nós damos o nome de sacramento. Todos os sacramentos possuem uma matéria, isto é, o que se usa, e uma fórmula, o que se diz. Um exemplo, o sacramento do batismo. A matéria do sacramento do batismo é a água verdadeira, enquanto a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a matéria e a fórmula são sinais sensíveis, necessários e essenciais para o sacramento do batismo. A igreja não pode suprimir ou acrescentar um sacramento, uma vez que os sacramentos foram instituídos por Cristo e confiados à igreja. Cristo instituiu 7 sacramentos, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 774, afirma que a obra salvífica é o sacramento da salvação, que se manifesta e que age nos sacramentos da Igreja. Então, 7 sacramentos são instrumentos e sinais pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo na Igreja. Além disso, o Código de Direito Canônico, sobretudo no cânon 840, afirma que os sacramentos do Novo Testamento foram instituídos por Cristo e confiados à Igreja. São ações de Cristo e da Igreja e constituem sinais pelos quais se exprime e se robustece a fé, se presta culto a Deus e se realiza a santificação dos homens.
O cânon 842, no parágrafo 1º, afirma que quem não recebeu o sacramento do batismo não pode ser admitido validamente nos outros sacramentos. Isso porque, conforme o cânon 849 do Código de Direito Canônico, o batismo é ianua sacramentorum, isto é, a porta dos sacramentos, e é o pressuposto para a recepção válida de qualquer um dos outros sacramentos. Metodologicamente, nós podemos dividir os sacramentos da seguinte forma: sacramentos da iniciação cristã, sacramentos do serviço e sacramentos da cura. Os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e eucaristia. Estes 3 sacramentos são a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo: a vocação à santidade e a vocação a evangelizar o mundo. Os sacramentos do serviço, a ordem e o matrimônio, são sacramentos do serviço porque estão ordenados à salvação de outrem. É claro que eles contribuem também para a salvação pessoal. Entretanto, isso acontece por meio do serviço aos outros. Então, os ministros ordenados e os cônjuges têm uma missão particular na igreja, na edificação do povo de Deus. Por fim, os sacramentos da cura, a penitência e a unção dos enfermos. Afirma o Catecismo da Igreja Católica que nós recebemos um tesouro pelos sacramentos da iniciação cristã. Contudo, nós ainda estamos em nossa morada terrestre, nós estamos sujeitos ao sofrimento, à doença, à morte. E como o Senhor Jesus Cristo é o médico das almas e dos corpos, ele remiu os pecados do paralítico e restituiu as saúdes do corpo, conforme narra o evangelista Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Ele quis que a sua igreja, na força do Espírito Santo, continuasse a sua obra de cura e de salvação. E esta é a finalidade dos sacramentos da cura. Além disso, é preciso ressaltar que 3 sacramentos possuem um caráter indelével, que são os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Então, há um selo que é um símbolo próximo ao da unção e indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo, nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Então, os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem têm um caráter indelével, e tais sacramentos imprimem em nós um selo espiritual. Por isso que só se recebe uma vez. Por conseguinte, o pressuposto para receber um desses 3 sacramentos é ainda não ter recebido. Agora, eu vejo que é importante fazer uma distinção entre sacramentos e sacramentais. O cânon 1166 do Código de Direito Canônico afirma que os sacramentais são sinais sagrados, mediante os quais, imitando de certo modo os sacramentos, são significados principalmente efeitos espirituais que se alcançam por meio da súplica da igreja. Os sacramentais não são sacramentos, mas pelo caráter sagrado que eles possuem, eles nos remetem aos sacramentos. A Constituição litúrgica do Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, nos números 59 e 60, afirma que os sacramentos destinam-se
a santificação dos fiéis, a edificação do corpo de Cristo e ao culto prestado a Deus. Além disso, a Igreja instituiu os sacramentais, que têm significado espiritual e são obtidos pela súplica da Igreja. Então, depois de fazer este apanhado geral, nós vimos a importância dos sacramentos na vida da Igreja. E se você quer continuar acompanhando cada um dos sacramentos, continue assistindo conosco a nossa série A Fé Explicada. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós estamos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde e paz.